Plena de volta aqui pela Boa Vontade TV. Já participou do nosso programa? Ainda não? Então ligue pra gente. 0300 1007 940. Você pode fazer perguntas, sugerir temas. Pode, é claro, participar do nosso momento ecumênico de preces. Você também pode interagir conosco pelo aplicativo Boa Vontade Play. Você assiste a Boa Vontade, já aproveita na sessão interatividade e manda seu recado pra gente. O aplicativo é gratuito, disponível nas lojas iOS e Android. O telefone 0300 1007 940 vai aparecendo aí na sua tela para você ir participando aqui ao longo do nosso bate-papo. Muita gente está procurando emprego novo, não é mesmo? E às vezes na hora de fazer a entrevista se pega falando mal do antigo empregador, ou às vezes já está contratado numa roda de colegas, começa a falar mal do colega anterior, ou até mesmo do próprio colega no trabalho. A gente vai conversar hoje um pouquinho sobre essa postura. Será que ela é adequada? Bom, a gente já percebe que não, né? Mas como evitar esse tipo de comportamento é o que nós vamos conversar com a Célia Leão, está aqui com a gente, consultora na área de etiqueta empresarial. Célia, bom dia, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite. Pode já conversar um pouquinho sobre esse tema. Um ano novo, né, para nós. Sim. É verdade. É. E é um desafio, né? Ter uma postura profissional equilibrada é fundamental para a carreira de todo mundo, né? É. Eu acho que tudo é uma questão de cuidado consigo mesmo, tá. Entendeu? É. E aí, assim, falar mal do empregador, não se cospe no prato que se comeu, né? Isso é muito feio. Bom, a gente vai começar, então, trazendo, inclusive, algumas atuações, né? Algumas representações para a gente entender o que pode e o que não pode ser feito. Vamos acompanhar primeiro o que não é adequado fazermos no ambiente de trabalho? O que despertou o seu interesse por essa vaga? O valor do salário, dos benefícios são bem maiores que o do meu antigo emprego. Começar a entrevista falando dessa questão do que você não tinha no outro e agora vai ter, se ele é adequado? Acho que não, né? Aquele que trabalha pensando só no dinheiro, entendeu? Todo final do mês vai se frustrar, né? Ele deveria, eu se fosse ele, né? Ou ele deveria ter dito que o que o atraiu, né? Para a nova possibilidade rever conceitos, aprender, né? Porque uma fala dessa mostra, inclusive, muito do perfil desse candidato, claro, né? Só pensa em dinheiro. Que tipo de profissional vou ter ali na minha empresa? Então um profissional, acho que, né? Que à medida em que se frustrar, né? De repente o dinheiro não é aquilo que ele quer, ou, sei lá, né? Se o mês, às vezes o mês é mais comprido que o salário. Né? Normalmente. Então, pois é, se o mês é mais comprido que o salário, seguramente essa é uma pessoa... que acho que nesses dias, né, de diferença, vai trabalhar, acho que menos motivado, né? Não vai ser uma boa aquisição para essa empresa, não. Agora, por exemplo, na hora da entrevista, se eu sou indagada pelo entrevistador sobre a minha situação no antigo emprego, como que deve ser a minha postura na hora de falar desse antigo emprego? Eu acho que primeiro a gente elogie, né? Aliás, né, hoje vocês estavam falando sobre maledicência, né? Então acho que primeiro a gente tem que listar, né, para quem está entrevistando a gente, tudo de bom que aquela outra empresa tinha, porque não é possível, né, que um antigo emprego tivesse, passou ano da tua vida e assim, com tudo de ruim. Então liste as coisas boas, tá? E aí diga, ao final, que algumas coisas mudaram, que aquilo não te agradou, ou, né, que você não sentia mais nenhuma possibilidade de desafio. Sim. E que você então resolveu mudar de casa. Perdeu a afinidade ali com aquele trabalho, né, enfim. Pois é, né? Isso então, é natural, né? Acontece. Eu acho que novidade te incentiva, né? Depois de um tempo, ou depois de tudo dominado, de fato, terminam-se os desafios. Às vezes acabou ali a chance naquele trabalho, né? Então, acho que é tempo de você recomeçar, né, com outro desafio. Bom, mas então, como que a gente pode conduzir, então, essa pergunta, esse momento, de uma forma mais equilibrada? Vamos acompanhar. O que despertou o seu interesse por essa vaga? Estou procurando por novos desafios e preciso de uma mudança profissional. É isso aí. Tá aí, né? Pronto. Falou a mesma coisa, mas de um jeito muito melhor. Exatamente. Exatamente. Eu acho que a gente precisava aprender a escolher melhor palavras, né? As palavras saem da nossa boca, a gente nunca sabe o efeito que elas causam e você não pode, né, reavê-las. Então, acho que antes de falar, pense. Bom, a gente vai falar então sobre o que a gente mostra quando a gente fala mal, por exemplo, do antigo empregador, nessa próxima cena que a gente vai acompanhar agora. E como que era a sua relação com o seu antigo empregador? Para mim, ele era incompetente. Todo o serviço ficava atrasado por causa dele. Ixi. Qual é a desvantagem, né? Ou qual é o problema, assim, dessa cena? Para que destruir, né?
tá? Acho que não destrua, né? Construa. Como assim? Como é que você... Acho que isso é tão feio. O mundo precisa rever conceitos. Você não pode falar mal, né? Um adulto, uma pessoa madura não fala mal, né? De quem quer que seja, sem que aquela pessoa esteja presente para se defender. Sim. É fácil falar mal, né? De alguém por trás. Isso foi uma coisa que te incomodou tanto. A gente até falou um pouquinho disso agora há pouco. O mais honesto seria você falar para essa pessoa, né? Lógico, entendeu? Sim, se você testemunhou o erro dela e não falou nada... Aliás, fica a dica, né, gente? Então, uma das coisas... A gente precisa aprender aqui no Brasil a dizer sim e a dizer não. Tá? Então, muitas vezes, essa coisa da gente querer agradar todo mundo ou da falta de um não, né, bem assertivo, acaba atrapalhando. Pensa que você trabalha em time. Né? E que se você promete alguma coisa e você de repente não cumpre com aquele prometido, outras pessoas vão ter seu trabalho atrasado. Por quê? Porque você, ao invés de dizer não vou poder, ou eu não conseguiria, preciso de mais tempo, você disse sim, né? E não cumpriu com o seu sim. E você testemunhar, na minha opinião, né, um erro e não falar é você ser conivente, errar tanto quanto, né? É verdade. Aliás, eu li ontem, aquele que quem cala consente. Tá? Os ditados populares eu acho que são bastante sábios, né? Então, são assim, populares porque muitas vezes dizem verdades Exatamente, né? É isso aí. Bom, a gente tem uma pergunta de Salvador, Bahia. A Marta de Oliveira, ela quer saber o seguinte, a relação dela no último emprego, com o último empregador não foi boa. Ok. Ela tem que relatar isso durante a entrevista? Marta, se eu fosse você, não relataria. Tá? Então, você está mudando de trabalho. Tá? Você não está em terapia. Né? Então, eu diria o seguinte, você pesquise, né? Eu acho que tenta listar as coisas que esse novo desafio pode trazer para você, entendeu? E assim, relações pessoais, gente, a gente precisa aprender a lidar com isso. As pessoas são selecionadas nas empresas não por conta de afinidades que elas eventualmente tenham com um grupo, mas por perfil profissional. Tá? Então, claro, né, a gente passa grande parte do nosso dia trabalhando. Que bom, né? Ali você vai encontrar pessoas com as quais você se afine, né? Pessoas que de repente deixem de ser só colegas de trabalho e passem a ser seus amigos. Mas de qualquer forma, eu acho que assim, seja educado, seja polido, entendeu? E a gente tem que manter um ambiente bacana, né? Por menos afinidade que eu tenha com aquela pessoa, porque o nosso trabalho é interdependente. E não dá para achar que todo mundo vai ser melhor amigo. Não, né? Não, isso não existe. Perfeito. E no caso da Marta, acho que o foco no futuro aí é a melhor coisa, Trabalho, exatamente. Entendeu? Acho que foco no futuro, foco no novo emprego, entendeu? Então, liste os desafios, né? Esquece o passado. Isso, entende o que deu errado, aproveita a lição e bora pra frente, hein, Marta? Eu acho que é isso aí. Bom, quer fazer essa pergunta também? 0300 1007 940. Agora há pouco a gente viu o que não fazer, né? Vamos ver, então, o que deve ser feito nesse momento? E como que era a sua relação com o seu antigo empregador? Uma relação tranquila, amigável. Eu aprendi muito com ele. Pois é. Não é melhor? E não tem como não aprender alguma coisa, mesmo se for aprender o que não fazer. Não é? Exatamente. Eu acho que tudo é uma questão de ótica. Então, as boas pessoas me ensinam a ser melhor. E as pessoas não tão boas me ensinam o que não fazer. Ou seja, tá? Em todas as situações, né? Eu acho que você tem o que aprender. É isso. Tá bom, gente. Olha, tá aí mais uma conduta pra gente ter no nosso dia a dia. O Antônio Salles, de Gravataí, no Rio Grande do Sul, ele também faz a pergunta dele. E ele diz o seguinte, ele foi despedido no último emprego e quer saber se essa informação precisa ser omitida ou não na hora da entrevista. Olha, eu tenho comigo um ditado, entendeu, que eu levo para a vida, que diz que a melhor mentira é sempre a verdade. Então, você não precisa abrir sua fala, né, ou começar a sua entrevista falando sobre a sua demissão. Mas se porventura, né, o seu futuro empregador te fizer essa pergunta, a melhor mentira é de fato a verdade. Tá? Então, diga por que você foi demitido. E olha, a gente, infelizmente, né, nesses últimos anos, tem assistido a tantas demissões. Demissão não significa necessariamente falta de competência. Né? Então, de repente a demissão aconteceu por diminuição de funcionário, entendeu? Por problema na sua empresa. Então, acho que fala sim.
Agora, e se essa demissão aconteceu por uma responsabilidade desse empregado? Cometeu algum erro ou teve alguma conduta inapropriada? É humano, gente. Acho que só não erra aquele que não faz. Tá? Então, ainda assim, você não vai iniciar a sua entrevista falando sobre isso, Antônio, né? Isso. Mas eu acho que é muito importante que, se te perguntarem, você não falte com a verdade. Isso. Errei, puxa, acontece, tentei fazer o meu melhor. Sempre aparece, né? Hora ou outra, essa mentira vai surgir. A mentira tem perna curta. É verdade. Tá aí mais um ditado popular. Eu faço alguns trabalhos, né, aqui pelo Brasil com adolescentes, né, adolescentes carentes. E eu me lembro de, sei lá, acho que tem uns 3 anos isso, num grupo. E claro, minha palestra é sempre orientando os garotos e as garotas sobre a entrevista do primeiro emprego, né? E eu me lembro de um dos garotos e eles mandam perguntas por escrito. E um deles me mandou uma pergunta, e a pergunta dizia o seguinte, né, que ele teve um passado complicado, entendeu? Ele foi menor infrator, ele teve problema com droga, mas que ele havia se recuperado, tá? Então ele perguntava, se porventura, né, perguntarem sobre a minha vida na entrevista de emprego, eu devo falar? Claro que você deve. Entendeu? Por quê? Porque uma empresa que vai agregar esse menino é a empresa que acredita que o ser humano pode se recuperar. Sim. E o ser humano pode se recuperar. Entendeu? Se porventura ele deixasse de ser empregado, né, por conta do seu passado, eu acho que sorte que não dele. Mereceria exatamente, ter ele, sorte dele, porque era uma empresa que não iria agregar nada a ele, não iria fazê-lo melhor. Né? Então, a gente não tem que se envergonhar, né, das coisas que aconteceram. Errar faz parte, né, gente, da nossa caminhada. Como é que a gente vai aprender? A gente aprende por tentativa e erro. Então, que o Antônio diga assim, que ele errou, fazer o quê? Bom, faz parte. E o crescimento é fundamental. A gente vai continuar conversando com a Célia, ela prossegue com a gente. Na próxima hora aqui do Vida Plena, a gente continua vendo o que pode ser dito, não dito, do empregador, da nossa conduta também no novo espaço de trabalho. Você é o nosso convidado a participar, fazendo perguntas, interagindo. O nosso telefone está aí à sua disposição, 0310 07 940. A gente já volta. Falar sobre o que não falar. Ok. Falar sobre o que não falar é engraçado. Selecionar aí quais são as nossas condutas na hora de conseguirmos um novo emprego. Tem muita gente aí né, buscando essa nova oportunidade. E mais do que olhar para fora, né, olhar para si mesmo, identificar o que pode ser melhorado, é fundamental. Por isso, você é o nosso convidado, a Célia Leão com a gente. Célia, a gente vai falar sobre o que falar. Por exemplo, quando a gente pensa nas nossas qualidades, a gente vai começar trazendo a cena para a gente entender como pode ser uma postura equivocada e como deve ser a nossa postura equilibrada neste assunto de destacar as qualidades. Vamos ver. Tá joia. E quais são as suas qualidades? Sou muito organizado, dedicado e perfeccionista também. Bom, ele está ali exaltando as suas qualidades. Está se achando. Às vezes a gente, na hora de valorizar os pontos fortes, acaba exagerando, perdendo um pouquinho a mão. Pois é. O que é ser humilde? As pessoas confundem humildade com falsa modéstia, tá? Então, humildade é você ter consciência das suas qualidades, ter consciência dos seus defeitos e saber que os seus defeitos não te fazem menor do que ninguém. E suas qualidades não te fazem melhor do que ninguém. Tá? Então, assim, eu trabalho um pouco, né, o marketing das pessoas. Tá? Como é que você quer se vender se você não tem noção, né, das suas qualidades? Então, precisa se conhecer, saber o que você é bom. Então, assim, no que eu sou bom, porque, inclusive, tua carreira pode ter um outro rumo. Tá? Canalize sua carreira, né, para uma área que requeira o que você tem de bom. Tá? Por outro lado, né, o que eu tenho de ruim. Tá? Então, um defeito deixa de ser um defeito quando você, né, passa a ter consciência de que ele existe. E até olha para ele como uma oportunidade de aprendizado. Claro. Né? Então, ele passa de ser um problema e se torna ali um aliado. Eu acho assim que alguns seres humanos sofrem da síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Não.
não, só não muda quem morreu, entendeu? Não, acho que todos os dias, né? Eu sou um otimista por princípio, acho que por maiores que sejam os meus problemas, tem gente com problemas maiores, né? E aí, de manhã cedo, que delícia, né? Que abrir o olho e se perceber vivo. Puxa, Deus te deu a chance de mais um dia. Viva da melhor maneira possível esse dia. Eu lembrei de um pensamento do criador da Boa Vontade TV, o jornalista Paiva Neto. Ele diz o seguinte, que todo dia é dia de renovar nosso destino. É isso aí. Né? Essa é a chance, sim. A gente pode fazer desse dia o dia que você vai transformar a sua então vida. assim, meu Deus do céu, né? Se eu tenho um defeito, por que eu vou insistir nesse defeito, né? Que eu pare e reflita sobre ele e que eu faça com que esse defeito desapareça. Agora, Célia, como destacar, por exemplo, ele falou que ele é perfeccionista, ele é organizado. Como mostrar isso para o seu empregador sem parecer prepotente ou exagerar ali na dose dos Não exagere e nem se ache o último biscoito do pacote, porque perfeccionismo cá entre nós, hein, gente, não é qualidade, tá? Eu acho que é um defeito. Você querer que as coisas, né, ou você exigir de você fazer coisas de um jeito bem feito é perfeito. Agora, perfeccionismo, perfeito não existe, né, gente? Perfeito é Deus, ponto. Acabou. Tá? Então, assim, eu dou o meu melhor, né? O perfeccionista é aquele que vai achar defeito no que ele faz e no dos outros também. Tá. Ou seja, vai ser um problema no departamento. Bom, vamos ver então na nossa simulação como que essa pergunta pode ser respondida de um jeito melhor? E quais são as suas qualidades? Bom, eu sou pontual, aprendo rápido e me adapto facilmente. Você falou de aprender e adaptar-se. É isso aí. Duas palavrinhas importantíssimas para um novo lugar, claro, né, de trabalho. Lógico. Né? Duas palavras acho que importantes para a vida, né, gente? Aprender, o tempo todo eu estou aprendendo. E assim, me adaptar, eu tenho que me adaptar, né? Porque não tem 2 dias iguais. Ontem foi domingo, hoje é segunda. Ontem foi diferente de hoje. É verdade. Então tá aí, gente, mais uma dica para você. Tendo esse olhar positivo, né? Olhar com destaque, não é ignorar suas qualidades, mas também sem exagerar na dose. Não. Acho que, então, é assim, né? Graças a Deus que nenhum de nós, seres humanos, não são iguais. Somos todos diferentes uns dos outros. Ótimo. Por quê? Porque é na diversidade que a gente aprende. Porém, que a gente não se esqueça, somos todos diferentes uns dos outros, mas ninguém nesta vida é melhor que ninguém. Podemos estar temporariamente, eu estou com mais dinheiro, maior, eu estou com poder, mas é tão, entendeu? Sutil, né? Pois é, estar é tão efêmero, hoje eu estou, amanhã eu posso não estar nada. Tá? Agora eu sou bom, eu sou íntegro, eu sou honesto, eu sou ético, né? E isso estará com a gente independente de posição profissional que nós tenhamos, inclusive. São esses os valores que nos fazem ricos de fato. E é isso que a gente tem que mostrar para esse mundo nosso, né? Que com certeza é assim que a gente constrói um mundo melhor. Sem dúvida. A gente falava disso agora há pouco, né? No trecho que o Fábio trazendo Reflexões da Alma, justamente sobre esse pensamento que constrói o mundo que a gente quer viver. O Carlos Trindade de São José dos Campos, quero inclusive mandar um abraço ao pessoal de São José dos Campos acompanhando pelo canal 11, o canal 11.1, canal digital da Boa Vontade. Ele faz aqui uma pergunta um pouco difícil. Ele quer saber quais perguntas serão feitas numa entrevista, assim, aquilo que não deixa de ser perguntado numa entrevista de emprego. E como deve ser a preparação para responder essas perguntas? Pois é, outra vez eu volto a dizer, né, que o melhor é dizer a verdade, tá? Então, normalmente quem te entrevista vai perguntar, né, sobre seus pontos fortes, né, sobre seus pontos fracos, o que você espera, né, como é a sua inter-relação com mais pessoas, né, quem é você, vai perguntar um pouco, né, da sua experiência, ou seja, do que você traz com você como bagagem, tá? E aí acho que tenha consciência, viva de maneira consciente, Carlos, né? Acho que pense, dá uma parada antes de uma entrevista de emprego e pensa, puxa, nesses anos todos no mercado de trabalho, o que foi que você aprendeu, né? Quanto você evoluiu? Eu acho que são essas coisas que você vai... Então é olhar um pouquinho para dentro, para si mesmo. Claro, a gente está muito habituado, aliás, né? Dica para a gente se preparar para a vida, deixar de olhar para os outros e passar a olhar mais para nós mesmos, né? Eu acho que nós, de repente, dentro de nós, né, a gente pode iniciar a tal mudança que a gente quer ao nosso redor. A mudança começa em mim. Infelizmente, nosso tempo acabou. Eu tenho várias outras perguntas, então a gente já agenda aqui com o pessoal para a gente voltar a falar sobre esse assunto, porque a gente sabe que, né, dúvidas com relação à contratação, emprego novo, sempre surgem aí pro pessoal. Da minha parte, né, muito obrigada. E tomara, né, que muita gente que nos fez companhia seja bem sucedido, né? Acho que tudo que a gente precisa é
fazer com que os 12 milhões de desempregados encontrem colocação, né? Puxa vida, que 2017 seja de fato um ano novo, um ano bom, né? Para todos os que precisam, né? Que nosso país vá para frente. É verdade. Bom, a Célia Helena esteve aqui com a gente, consultora na área de etiqueta empresarial, pode ainda responder suas dúvidas. Então é só você entrar em contato com a gente reúne as perguntas, traz ela de novo, combinado? 0300 1007 940 ou então pelo aplicativo Boa Vontade Play. A gente vai agora para o intervalo, daqui a pouquinho, aula de artesanato. Muita gente, inclusive, encontrando ocupação na arte, viu? E a gente vai trazer essa dica para você. A Andréa Bassan já está com a gente e traz chinelo pra gente aprender a fazer. A gente já volta.